Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei quando vocês estão vendo isso, mas hoje começaremos a segunda parte do nosso podcast Papo Médio. Segunda parte com uma convidada muito especial e com apresentadores novos. Bom dia, boa tarde, boa noite de novo, né? Meu nome é Matheus. Lívia. E hoje estaremos com uma convidada, acho que não preciso falar, né? Vou deixar ela se apresentar. Bom dia. Bom dia, pessoal. Pessoal, bom dia, tem que olhar ali, né? Tem que olhar lá. Meu nome é Andréa, eu sou psicóloga, sou mãe, sou ex-esposa, sou filha. Gente, são tantas coisas, sou motorista, sou cozinheira, nós somos mulheres, somos multifuncionais, né? Mas eu tô aqui por causa da minha profissão, psicologia. Que inclusive, né, é uma profissão que praticamente vocês vão ter dúvidas, né? E a gente vai tentar saciar todas as dúvidas aqui pra vocês. Muitas questões envolvendo o cérebro e o corpo humano também, né? As atitudes e as emoções. Inclusive, puxando isso, né? Muitas pessoas nessa idade, pelo menos na nossa idade, né, 16, 17, 15, eles têm bastante dúvida na parte do relacionamento, criando relacionamentos, né? Como que funciona você conseguir distinguir dentro de uma clínica se uma pessoa ela tá sentindo alguma coisa a mais ou uma coisa a menos? Pera, eu acho que eu não consegui formular muito bem a pergunta. Como funciona a paixão no cérebro? É esse o ponto que eu segundo queria a chegar. psicologia. Tá, acho que vocês querem perguntar sobre emoções. Isso, né? isso. Então, assim, as emoções, elas existem, é tudo aquilo que a gente sente, e o que a gente sente é considerado para a psicologia reações fisiológicas e reações emocionais. Então, diante de uma situação, o tempo todo, a cada segundo, nós passamos por situações. O tempo todo, estas situações, elas vão gerar reações. Essas reações são as emoções, elas sejam fisiológicas ou emocionais. Então, diante de uma situação, eu reajo, eu sinto. O que eu sinto é muito verdade. Então, por exemplo, situações onde geram reações fisiológicas, que é muito comum agora, então, depois da pandemia. Eu falo, tá, gente? Reações fisiológicas falta de ar, taquicardia, sudorese, taquicardia, coração bate rápido, sudorese, as minhas mãos suam. Eu tenho formigamento, eu tenho tremor, eu tenho falta de ar, e alguns jovens entendem bem isso porque na pandemia a gente precisou atender muito a essa coisa da crise de ansiedade. São emoções que são reações fisiológicas. Agora as emocionais, ódio, amor, alegria, tristeza, vocês conhecem muito bem, né? E todos que estão nos ouvindo, ódio. Então, diante da situação, eu tenho reações fisiológicas e reações emocionais, são as emoções. Diante do que eu sinto, eu me comporto. Aí existe um perigo. Eu até trouxe um cronograma, não sei se eu posso mostrar. Pode, com certeza. Então, por exemplo, você quer segurar? Por favor. Diante de uma situação, eu reajo fisiologicamente e emocionalmente. E aí eu me comporto. Só que aqui tudo bem, gente, tudo aqui é muito real, mas existe algo entre a situação e a reação que se chama pensamento. Aí que mora o perigo. E aí por quê? Porque os pensamentos, eles são, aprendidos de acordo com... conforme eu vou crescendo, eu nasci, no ambiente em que eu vivo, eu vou aprendendo a pensar. Então eu tenho uma interpretação do mundo externo. Essa interpretação que eu faço desde pequenininha do mundo externo vai me ajudando a formar meus pensamentos. Por isso que em cada situação, depois se puder a gente vai conversar bastante, eu faço aqui uma dinâmica com vocês, com o pessoal que está ouvindo, para vocês verem como em nas mesmas situações nós temos pensamentos diferentes, então nós sentimos diferente e por isso nós nos comportamos diferente. Então vocês perguntaram sobre paixões, sobre emoções, né? E tudo isso é muito válido. Mas eu preciso tomar cuidado com o que vem antes daquilo que eu sinto, que é o meu pensamento, tá? Mas a gente vai falando aí aos pouquinhos sobre tudo isso. A questão do comportamento, do padrão de pensamento que você tem é muito ligado à forma com que você foi criado, né? Sim, conforme... Isso vai passando, né, gente? De geração para geração. E na psicologia isso chama tendência à repetição. Então, nós repetimos algo que vai passando de geração para geração.
Aí alguém que decide se cuidar, alguém que decide quebrar esse ciclo e buscar ajuda, e é com um psicólogo. Psicólogos, pessoal, registrados no Conselho Regional de Psicologia, porque hoje nós temos muitas coisas, depois até se der, né, eu trago algumas coisas aqui que eu já vi dentro do consultório, pacientes falando, fui no médico, no iridologista não é médico, né, era um pessoal que estava aí tirando foto da íris e através da íris estava falando sobre a personalidade da pessoa, isso não existe. Então nós temos a ciência e nós precisamos seguir, né, o que é ciência, tá bom? Mas assim, com certeza vai passando de geração para geração. Alguém tem que parar de se auto-sabotar. Em algum momento o ciclo acaba. Isso, em algum momento tem que acabar. E a senhora falou da parte da pandemia, né? E como a psicologia ela ganhou força depois da pandemia, porque muitas pessoas, inclusive, né, eu me senti muito... Meu pensamento, minha reação e o meu jeito de lidar com o mundo, ele mudou bastante depois da pandemia, né? Eu senti que eu amadureci de certa forma, mas ao mesmo tempo eu regredi em alguns outros lados. Mas, enfim, passando por parte da psicologia, que é o ponto aqui, a psicologia, ela também, durante muito tempo, ela foi dita como pseudociência, né? Eu imagino. E como que agora é a fama da psicologia? Como que é a psicologia no meio científico, assim? Ela é tratada como uma ciência agora, né? Sim. Na verdade, a psicologia, ela não tem um instrumento de trabalho. Então, nós não temos como provar o que nós estamos trabalhando com o paciente. Porém, a psicologia, ela vai tratar, a gente costuma falar, né, psique, então fala de alma, fala de mente, e aí a psicologia, ela tem sim todo o diagnóstico de saúde mental, porém eu como psicóloga não posso medicar. Então a gente acaba encaminhando, que é maravilhoso, o processo da psicoterapia acompanhado de um tratamento com o psiquiatra. O psiquiatra é médico, o psiquiatra medica. A psicóloga, ela não medica, mas ela já encaminha e faz o trabalho paralelo. A psicóloga, ela vai conversar, ela vai intervir, pontuar alguns aspectos que ela percebe que aquele paciente está se auto-sabotando, né? Eu posso dar um exemplo aqui para vocês. Por favor. Por exemplo, existem muitos pensamentos, os pensamentos eles são automáticos, eles acontecem às vezes a gente nem percebe, tem alguns pacientes que eu costumo perguntar, mas o que você pensou? Eu pensei que eu estava triste. Não, você estava triste, é a reação. O pensamento por exemplo, antes de você ficar triste. Então, por exemplo, eu não sou bem-vindo, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, é sempre assim comigo. Eu acho que eu não vou nunca acertar, né? Por exemplo, vocês, né, que estão em época de vestibular. Então, assim, meu Deus, acho que eu não estou preparado, eu não estou suficientemente pronto, eu não sou amado. Esses são pensamentos. Então, às vezes as pessoas confundem muito o pensamento com o que sente. Então, a gente precisa entender o que eu sinto é uma coisa e o que eu penso é outra. Então, o psicólogo, ele vai trabalhar muito no subjetivo. É difícil, né, a gente provar algo específico com cada um. Então, a ciência trabalha, sim, a psicologia trabalha com a ciência, existem pesquisas científicas, isso é maravilhoso, mas é através de pesquisa de quantidade, de qualidade. Então, a gente precisa ir entrevistando vocês, a gente precisa ir consultando, fazendo para a gente poder ter uma pesquisa científica provando algo. Não sei se eu respondi. Não, respondeu, com certeza. E assim, voltando para a parte da consulta também, pessoas que chegam com ansiedade, depressão ou com algum problema assim, muito agravante, como que você consegue analisar essa pessoa e dizer que ela está com sintomas dessa doença? Então vamos lá, vou explicar um pouquinho para vocês. A doença, ela tem uma causa definida, né? Então, vou explicar para vocês, por exemplo, não é dentro do consultório que a gente trabalha com isso, mas assim, vamos falar eu tinha uma paciente que ela tinha câncer, né? E o câncer dela já estava em metástase e ela tinha alguns meses de vida.
ela veio a falecer, mas nesse tempo que nós estávamos juntos, ela tem uma doença. Essa doença, ela é diagnosticada e ela existe, então isso você consegue provar a existência dela, tudo bem? Uhum. Então, doença é patologia, ela tem uma causa definida, né? O câncer, as células vão se multiplicando, é uma célula que ela começa a funcionar de uma maneira diferente, multiplica, e aí você constata que existe uma doença. Ponto. Nós vamos falar de transtornos. Síndromes, vamos falar de síndrome. Síndrome, ela não tem uma causa definida, mas ela existe. Por exemplo, a síndrome do impostor. A síndrome do impostor, não sei se vocês já ouviram, mas assim, é aquela síndrome onde eu estou numa condição, num estado onde eu não me sinto capaz daquilo que eu estou fazendo. Então, eu me sinto uma impostora. Muitos de nós passamos por essa condição algumas vezes na nossa vida. Como se eu não fosse... Alguém te dá um feedback, por exemplo. Você é top, você é um super aluno. Nossa, você é uma ótima psicóloga. E você fala, nossa, será? Nossa, que esquisito. Isso é a síndrome do impostor. Então, nós falamos de doença, tem uma causa definida. Nós falamos de síndrome, que é um estado, é uma condição. E aí existe o transtorno, que aí o transtorno é realmente uma doença mental. Por exemplo, depressão já consegue se perceber através de ressonância. No eletroencefalograma já se percebe algumas alterações lá em esquemas cerebrais. Então, tem essas três diferenças. Doença, causa definida. Síndrome é um estado, é uma condição que eu estou. E transtorno é uma alteração na saúde mental. Em alguns transtornos nós conseguimos ver através de ressonância, tá? E aí tem transtorno de depressão, transtorno de bipolaridade, super conhecido TOC, transtorno obsessivo compulsivo, né? Hoje fala-se do TOD, transtorno opositor desafiador, né? Então algumas mães chegam lá no consultório e falam assim, meu filho tem TOD, meu filho tá muito rebelde, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, gente, porque a gente precisa de uma série de sessões pra gente realmente diagnosticar, e não é o psicólogo que faz esse diagnóstico, é o médico. Então o que eu faço quando eu percebo que é esse o diagnóstico? Eu encaminho, né, com hipótese de que aquele paciente tem o transtorno obsessivo compulsivo, ou TOD, ou crise de ansiedade, tá? Deixa eu só fazer um paralelo. Quando o paciente chega, né, na Santa Casa, nós estamos aqui em Alumínio, né, vamos falar aí na Santa Casa, o paciente chega na Santa Casa, eu tô morrendo, eu tô com falta de ar, a pessoa não consegue nem falar, taquicardia, isso aconteceu muito na pandemia. E aí os hospitais, se você chamar enfermeiros ou médicos, eles vão poder comprovar isso. Eles fazem os exames, né? Então vamos lá, vamos fazer o exame do coração, né? Vamos fazer, tirar o exame de sangue, né? O hemograma, e aí constata que a pessoa está normal. Crise de ansiedade, né? E aí sim, recebi muitos jovens na pandemia, após a pandemia com crise de ansiedade, e é muito real para ele que ele está morrendo. E aí você precisa sim, várias sessões e mostrar qual é o esquema, qual a crença que ele está tendo, e ele precisa confrontar. A gente precisa falar depois, né, como que a gente faz, mas assim, confrontar pensamentos. Um exemplo, eu não sou capaz. Quanto 100% você realmente acredita que você não é capaz? Entendeu? Uhum. Quanto 100% a gente acredita que a gente não é capaz? Outra pergunta, quais possibilidades existem diferentes deste meu pensamento, eu não sou capaz? Muitas. Poxa, eu tirei uma nota legal. Poxa, meu professor me elogiou. Olha, eu me dei bem naquele trabalho. Então você vai começar a buscar, né, alternativas para confrontar o pensamento disfuncional.
Incrível. Bastante, né? É gente? é muita muito- coisa. É muita É coisa. praticamente um detetive, né? Você faz É um trabalho de um muita coisa. detetive ali com o cara, com a pessoa. Isso, mas a gente chama de investigação. Parabéns. É uma investigação. Então eu e o paciente nós fazemos uma investigação e juntos nós vamos entendendo como ele funciona, né? Então eu deixo aqui a pergunta pro pessoal que tá aí ouvindo, né? Como você funciona? Você sabe como você funciona? A gente não sabe. Então a gente precisa do psicoterapeuta, da psicóloga, para que possa, junto com a gente, identificar como eu funciono. Na questão dos transtornos, você falou da depressão, por exemplo. Eu ouço muito as pessoas falarem que uma vez que a pessoa tem o transtorno da depressão, não uma crise depressiva, mas o transtorno em si, uma vez que você tem ele, você lida com ele pro resto da sua vida. Isso é real, não é real? Não, não é real. Gente, pessoal, a esquizofrenia, ela é uma doença onde você vai tomar o remédio e ela vai parar ali. Ela não retrocede e com a medicação ela não procede. Porém, muitas pessoas que têm esquizofrenia, elas tomam o remédio, elas começam a melhorar e aí então o que elas fazem? Elas param. Então não pode parar, né? A gente está falando de esquizofrenia, de uma doença realmente que é já considerada, e eu vou fazer uma ressalva aqui, posso? Por favor. Depois eu volto na depressão. Eu vou fazer uma ressalva aqui porque eu trabalho com muitos jovens e eu vou falar algo que eu acho muito importante. Já fui jovem, né? Já passei por essa idade onde a gente quer sim conhecer, né, todo tipo de droga. Então a gente quer conhecer a maconha, a gente quer conhecer, a gente quer beber o álcool, né? E aí nós temos as drogas lícitas e temos as ilícitas. Então assim, pessoal, a maconha ela já é considerada e a gente sabe disso, eu que estou sempre em clínicas de dependência química, ela vai atuar no nosso sistema nervoso, nos neurotransmissores. Os neurotransmissores, vocês já devem ter visto, né? Eu vou fazer aqui uma analogia, tá? Então, um neurotransmissor, ele vai passar informação para o outro, esse vai passar para o outro, que vai passar para o outro, que vai passar para o outro. Quando você fuma maconha, os seus neurotransmissores, eles vão ficar assim, ó. Por isso, aquela sensação que eu não sinto, que o tempo passa devagar. De silêncio. De silêncio, e cada pessoa traz. Mas assim, fisiologicamente, os seus neurotransmissores não se comunicam. Então, por isso o pessoal diz, ai, que tranquilidade, tô zen. O cérebro não tá funcionando. Tô em paz. Que legal. A gente é muito gostoso, né, gente? Quem não quer aquela paz? Porém, é um engano e é uma armadilha, porque a gente vê muitos jovens dentro de clínicas de dependência química que já estão com esquizofrenia, porque a maconha, ela vai fazer com que você futuramente tenha esquizofrenia. Ai, Andrea, isso é assim, eu fumo, eu tenho esquizofrenia? Claro que não, assim como tudo na nossa vida. Mas quem tem cada organismo Predisposição. é um organismo, mas a grande quantidade de pessoas que fumam maconha, vai chegar um momento que elas vão adquirir a esquizofrenia. Álcool, gente, meu Deus, eu vou falar. Mais problemas. Falo na vida. tudo, gente. É necessário Não, porque são adolescentes Sim. que vão assistir E eu esse trabalho com episódio. muito Não tem nenhuma ideia adolescente, de né? nada. Então o álcool, se você buscar, né, nos Estados Unidos, eu só posso A partir dos beber 21. a partir dos 21. Eita. Por No favor. Brasil, a partir de 18. Que pena. E eu tenho mães desesperadas no meu consultório e adolescentes, né, dizendo pra mim, tia, eu amo com 14 anos. Amo aquela sensação. E a gente sabe, nós moramos numa cidade de interior, infelizmente. A gente vai aí para as praças nos dias das feiras, né? Aqui de quinta, Principalmente. São Roque de quarta.
E é muito triste o que eu vejo, porque eu vejo aí as praças lotadas de jovens bebendo e usando maconha, e isso é muito triste. Por quê? Porque hoje é muito legal, gente. Eu já fui jovem, eu sei como é muito legal. Mas hoje, né, como eu trabalho na área da saúde, eu tô dentro de clínicas de dependência química. Telefone, gente, vamos continuar. Eu tô dentro de... É o pessoal, hein? É o pessoal querendo fazer pergunta. Estão ligando aqui pra fazer pergunta. Eu tô dentro de clínicas de dependência química, a gente percebe, né, o mal que isso vai fazer. Então a maconha é muito a longo prazo o resultado que vai trazer prejuízo. E o álcool não é tanto a longo prazo. Então hoje um jovem de 14 anos que está ingerindo bebida alcoólica, ele não tem nada dentro do organismo fisiologicamente preparado para receber isso. Então ele vai se tornar muito mais rápido um adicto. E aí, se vocês puderem, até eu posso ajudar vocês a fazer visitas em clínicas de dependência química, a quantidade de pessoas que tem lá, que fazem palestra, né? Eu já levei alguns para jovens aprendizes, do que causou nele beber antes dos 18 é muito triste, né? Então as pessoas não conseguem realmente parar, né? Fez parte da sua fisiologia, entrou no seu sangue. É que nem nicotina, o cigarro, né? Agora tem aí, vocês me ajudam? Nicotina, cigarro, iPad? crack. Não é iPad, é pode. Pode. iPad é o... Pessoal, não é o iPad, é o pode. Pendrive, pros mais Pessoal, terceira idade quase. 52 anos. Tá nova. Olô. Então Tá eu bom. troco mesmo. Até falo com meus jovens. Fiquei vermelhinha? Não. Não. Tá tranquilo. Até falo pros meus jovens. Gente, esse negócio aí de pod, iPad, pod... Então, gente, precisa se ligar nestas coisas. Se liga, né? Vocês são jovens? Como que é? Se liga, mané! Não beba! Se liga. Se liga, mané, não use maconha! Ai, gente. Acaba que virou moda. É, Tem até uma tendência psicológica, digamos assim, que é um ciclo que está sendo seguido, que não lembro direito a época, mas há umas décadas atrás era moda você ser saudável, e logo depois, de contrapartida, veio uma era emo, depressiva, gótica, que se drogava e bebia muito, e esse ciclo se repetiu. Anos 80, principalmente, na parte dos hippies, né? Eles se drogavam, saíam por viagens, queriam viver uma vida de aventuras. Sim. Daí as drogas, até drogas inventaram nessa época, né? Trouxeram tudo pra cá e permaneceu, infelizmente, né? Eu não uso. Gente, a gente tem essa... Eu não uso, mas eu tenho prioridade. A gente tem muitas... Vocês falaram da década de 80, então assim, eu não sei se vocês conheceram o The Doors. Alguém já escutou as músicas? Eu já ouvi falar. Né? Muito legal. The Doors. Nós temos aí Elvis Presley. Saiu o filme, né, gente? Quem já viu o filme dele? Nós temos... Eu não sei falar direito o nome, mas é a Amy House, acho que eu falei. Amy Winehouse. Isso, linda, top, uma vida pela frente, né? E que pena que nós perdemos tantas pessoas importantes por causa de drogas, lícitas e ilícitas. Michael Jackson também. Michael Jackson, né, gente? Adoro. O Chorão. O Brasil também teve bastante. O Chorão, que é mais da época aí de vocês, né? Ensina uma pergunta aqui, tá? Falando do Michael Jackson, né? Pensei aqui, as pessoas elas veem, provavelmente, né, a droga como um refúgio para sair da realidade. Então, isso também influencia nesse crescimento crescente aí das pessoas usando a droga e não tal? sempre, tá? A droga e o álcool, ele anestesia, né? A maconha leva a gente para uma outra realidade. Então, o que acontece? Nós, quando procuramos essas coisas, a gente, ou são várias hipóteses, são pesquisas, já fizeram, então são várias hipóteses. Ou eu quero, né, ser popular, eu quero estar com o pessoal que é legal, ou a gente nessa fase está procurando a nossa identidade, por isso que não, agora não tanto, mas na minha época tinha tribos, eu não sei se ainda tem, mas na minha época tinha. Tem. O dark, eu era dark, tá, gente? Usava moicano, punha meinha até o joelho, mini saia, aquele delineador bem preto. E eu era uma dark. E eu casei com meu ex-marido que era punk. Punk era um moicano assim colorido, né?
Então, desculpa. Vou tomar uma água. Põe que é um moicano separadinho? Cabelo aqui, colorido. Ah, sei. Você Esses conseguiu são os visualizar? mais incríveis. Eu visualizei. Esses Quando são eu os ia mais me buscar em incríveis. casa, minha mãe ficava doida, né? Que isso? Que Mas cabelo é eu saía também com topete, com a meinha até o joelho. E isso é muito importante. São as nossas fases, são os nossos processos. Eu costumo receber muito pais. Eu falo, é um processo, precisa passar. É como o bebê engatinha pra andar. Algumas mães não deixam o bebê engatinhar, já vai andar direto, vai depois sofrer consequências, porque existe um processo. Eu preciso respeitar o processo. Então vou me incluir aqui com vocês, eu enquanto estava lá Dark, eu tinha aquele processo de passar pela minha identidade. E isso passa, né? Então a gente tem esse tipo, os pais têm essa dificuldade com os filhos nessa idade, porque eles já sabem que assusta muito os pais, eles sabem que os filhos correm algum risco e os filhos não estão entendendo sobre os riscos. Isso é um processo, é normal, mas passa. O que eu peço sempre para um jovem que eu atendo é assim, e eu mostro para ele é que ele não tem controle sobre os outros, então ele não tem controle sobre o que o outro faz, o que o outro fala e o que o outro pensa. Mas ele tem controle sobre o que ele faz, o que ele pensa e o que ele fala. Eu até trouxe também um outro cronograma aqui muito legal, que fala exatamente disso. Então você, jovem, Pra aquela Essa é câmera ali. aquela é a nossa Obrigada, câmera. produção. Grande produção tá gente, tem uma incrível. produção incrível aqui. A minha Muitas é essa. câmeras. A minha é essa. Pessoal, tem uma produção incrível aqui. Vocês não sabem o que eu estou vendo. Eu estou me sentindo a top das tops. Gente, você tem controle sobre o que você pensa. Você tem controle sobre o seu tempo, sobre o seu comportamento, sobre os seus estudos, sobre as suas postagens, sobre o seu corpo, o seu trabalho, a sua escolha e a sua ação. Isso vocês têm controle. Então aqui você pode controlar. Qual é o grande problema? Que a gente fica aqui, ó. A gente quer ter controle e a gente mora aqui, ó, na opinião dos outros. A gente não tem controle sobre o passado, a gente não tem controle sobre os erros dos outros, as ações dos outros, as escolhas dos outros, o comportamento dos outros. Jovem, você não tem controle sobre as postagens dos outros. E por que vocês se preocupam tanto, pessoal? Porque o outro, ele vai fazer o que ele quiser, mas você tem que estar ali na linha verde, ó, ali no círculo verde. Aquilo que você controla, a sua ação e a sua escolha. Então, se você escolhe beber aos 14 anos, você terá consequências. Se você escolhe fumar maconha aos 14, 15, 16, 17, você tem consequências. Ninguém vai poder te ajudar. A gente precisa ser responsável pelas nossas ações, né? É muito da questão de eu não tenho controle sobre o que o outro faz pra mim, mas eu tenho controle de como eu vou reagir perante o que o outro fez. Perfeito. Então você tem controle sobre os seus pensamentos. Só que quando você chega na clínica, esta linha não existe, tá tudo muito bagunçado. E quando você começa a fazer terapia e começa a aprender como você funciona, você começa a formar uma linha onde você fala o que é do outro é dele. Não tem a ver comigo. Então, se alguém chega pra mim, né, na idade de vocês tem aí muito essa coisa do bullying, até antes, né, um pouquinho. Nunca saiu de moda. Então, por exemplo, se alguém fala assim, posso perguntar seu nome de novo? Esqueci. É Lívia. Lívia, se alguém fala pra você assim, nossa, Lívia, você é insuportável, você vai dizer assim, jura, você pensa mesmo que eu sou insuportável? Você acha? E aí você vai trabalhar isso dentro de você. Bom, ela acha que eu sou insuportável. Tem pessoas que me acham ótimas. E eu não posso sofrer por causa do que o outro acha. Eu preciso ter segurança naquilo que eu sou. Vai muito de entender que o outro tem valores diferentes dos meus também, né? O outro pensa diferente de você. Foi criado diferente, viveu uma vida diferente. Exatamente. Então, O outro tem, melhor assim, ó, o outro tem interpretações do mundo externo diferente das suas interpretações do mundo externo. Entendi. E, Perfeito. ó, a gente bateu na tecla de jovens e o assunto é sobre jovens, né? Querendo ou não, porque o nosso público é jovem. Mas saindo um pouco da parte
inteira da psicologia, conhecendo um pouco mais da doutora mesmo, como que foi você escolher a psicologia? Processo. Pessoal, vestibular, Isso. vida acadêmica. Que é a parte que a escola. gente mais tá sofrendo agora. Vamos falar de ensino médio, né, gente? Ensino Isso. médio é uma Ensino médio é delícia. maravilhoso. Ensino médio é tudo de bom. Foi no ensino médio que você descobriu sua profissão? Isso. Na verdade, assim, no ensino fundamental, no ensino médio, a gente vai passando por algumas dificuldades, a gente vai tendo algumas interpretações. E eu costumo dizer, e na faculdade, quem fizer psicologia vai ouvir muito isso. Toda aquela pessoa que não consegue lidar com algo, tem dificuldade em lidar com algo, vai querer fazer psicologia. Ah, Andrea, mas todo mundo tem dificuldade em lidar. Então, assim, quando eu tenho algo, um conflito emocional, eu tenho alguma dificuldade com os meus pais, com amigos, com relacionamentos, também tenho uma habilidade, né, um desejo de ajudar, de ouvir, de estar com outro, é uma grande tendência a procurar psicologia. E assim foi comigo. Então, assim, eu tinha bastante dificuldade, né, com os meus pais. Eu fui extremamente presa na minha juventude. Então, meus pais não deixavam muito sair. Aí eu tinha amigas que iam na minha época, tá, gente, em matinê. Hoje eu sei que não. Hoje eu sei que vocês estão aí curtindo à noite, tudo. Mas, assim, na minha época não podia mesmo, era a regra. E aí eu ia em matinês. Eu queria estar em matinês. E meus pais não deixavam eu ir para matinês. E minhas amigas iam. Então aquilo me causava um incômodo. E aquela dificuldade de lidar ou de conquistar, né, a minha independência, se bem que nós nunca somos independentes, tá, jovens? Sim. Vou contar uma coisa que vocês vão ficar Somos. tristes, que a gente sempre está dependendo, né, de alguém, de alguma coisa. Mas assim, e é muito importante depender, né, e ter sabedoria para depender. Mas essa coisa de me prender fez com que eu quisesse buscar ajuda. E esse conflito fez com que eu buscasse psicologia. Então, a psicologia tem muito a ver com uma necessidade de busca, de entender, de ajuda, de me relacionar na época, né, com aquela coisa de sair e eu não podia. E com a habilidade que eu tenho de ajudar, de Conversar? acompanhar, de estar junto. Incrível. De falar, né, gente? Vocês viram. Tem que Sobre falar. essa questão que você falou dos seus pais, disso da dificuldade na comunicação ali, de você querer fazer uma coisa, eles não deixavam. Eu acho que todo mundo aqui vê muito isso na questão de eu, jovem, identifico que eu tô passando por um momento difícil e eu não tô sabendo lidar. Peço pro meu pai para fazer terapia e meu pai fala não. Como agir diante dessa situação? Porque eu, por exemplo, não precisei passar por isso, mas eu conheço muitos amigos, muitas amigas que têm que lidar com problemas muito, pelo menos ao meu ver, muito piores que os meus, e os pais não permitem que a pessoa busque ajuda. Como agir diante disso? Pessoal, Tem alguma coisa que dá pra fazer? é assim, tem, né? Claro que tem. É assim. Você tá tocando num assunto que, por exemplo, eu vivo muito dentro da sessão, eu não tive muito problema com isso, mas tem muitas psicólogas que a gente conversa e acontece isso. Então, por exemplo, os pais levam um filho para a sessão de terapia. Eu atendo jovens a partir de 16 anos, eu não atendo criança ainda. E aí esse jovem, ele começa a se conhecer. E quando eu começo a me conhecer, eu começo a me sentir mais seguro. E eu começo a lidar de uma maneira diferente com as coisas dentro da minha casa. Então eu começo a pontuar algumas coisas, eu começo a dar limite para outras, né? Eu começo a trazer, né, a minha segurança sobre algo que eu preciso. E às vezes os pais, eles não estão preparados para eles conversarem sobre isso. Mas a gente entra numa questão muito ampla, né, gente? Porque tem aquilo de eu sou o pai, eu sou a mãe e você precisa me obedecer. Sim, tudo bem, isso é muito real. Mas assim, existem coisas que são muito sérias. Eu me lembro quando saiu aquela lei que não podia mais bater em crianças. Eu me lembro que surgiu um questionamento muito grande, né, com algumas pessoas, porque é importante a disciplina, é importante disciplinar um filho.
Mas nós temos muito extremos. Então, por exemplo, existem crianças que estavam sendo espancadas dentro de casa. Existem crianças, eu tenho casos, gente, onde tinha criança que era amarrada no pé da mesa e a mãe queimava com cigarro. Nossa. Se eu trouxer coisas aqui, são coisas muito graves que a gente não consegue imaginar que existe. Então, às vezes, algumas leis, elas precisam vir para que esses extremos não aconteçam, né? Então, quando você diz, eu quero fazer terapia, mas os meus pais não deixam, né? Se eu sou menor de idade, eu preciso conversar com os meus pais, eu preciso levar isso diante de alguém dentro da escola. Existe conselho tutelar, onde eu posso ir até o conselho e vocês podem ir até o conselho tutelar e pedir uma ajuda. Como que eu converso? Será que a gente pode fazer uma reunião para que meus pais saibam quanto é importante a terapia com o psicólogo? Então, assim, nada para confrontar nem enfrentar os pais, mas para que vocês tenham uma harmonia dentro de casa e que vocês consigam trazer a importância disso. Então eu vejo muitos jovens falando assim, eu não sei o que fazer, porque eu não consigo, eles não querem. E aí o que eu faço? Chama seus pais, traz seus pais, nós vamos fazer... Eu não atendo jovens sem feedback com pai e mãe. Então eu atendo menor de idade, depois de 4 sessões eu tenho feedback com o pai e com a mãe. Aí eu estava iniciando a minha fala, né? Os psicólogos, e nós sofremos porque às vezes quando esse jovem está conseguindo se sentir mais seguro, alguns pais tiram ele da terapia. Porque o jovem muda. Tem muito isso de muitos pais não quererem que o próprio filho tenha uma opinião. Ele não tem que ter opinião, ele tem que concordar comigo. Sim, isso. Meu Deus, nós vamos se juntar aqui, hein, contra os pais. Todo mundo contra. Pais abusivos aqui não. Pessoal, pai e mãe é uma coisa maravilhosa. Paternidade é uma coisa maravilhosa. Maternidade é uma coisa maravilhosa. Porém, esses pais um dia foram crianças. Também foram abusados. Também tiveram que sofrer comportamentos às vezes tóxicos. Então eu volto a falar na tendência à repetição. Porém alguém precisa quebrar o ciclo, e o ciclo nunca pode ser quebrado com violência, mas com eu amo falar nessa palavra, né, o amor. Então eu preciso amar aquela pessoa que está me incomodando. Como que eu amo aquela pessoa que está me incomodando? Esvaziando tudo aqui dentro e abrindo o meu coração para ela. Então eu vou dizer, né, para minha mãe: mãe, eu entendo que você não quer e não que eu faça terapia, mas eu gostaria que nós fôssemos conhecer o que é isso. Será que a gente pode ir juntas numa sessão, você comigo, e a gente poder falar sobre isso, para depois você poder dizer que eu não faço? Então tudo é com muita sabedoria. Muito, né? pro pai também, pro pai e pra mãe não sentir que o filho tá tirando a autoridade dele. Sim. Perfeito. A questão de introduzir a ideia, né, primeiro, pra depois... Pessoal, respeitar a autoridade do meu pai e da minha mãe, e vocês não sabem o que isso é como um tesouro para a vida de vocês. Agora, existe autoridade, existe autoritarismo, né? Então, o autoritarismo e a autoridade, eles caminham muito juntos, e é tudo uma linha muito tênue, né? E às vezes o pai ou a mãe não sabem que são autoritários, eles só aprenderam a seguir o que eles também sofreram. Sim. Então, assim, a gente precisa, isso abre um leque muito grande, a gente precisa falar muito sobre tudo isso. Produção, tem alguma pergunta, tem alguma questão? Aí, ó, pergunta. Ô, produção. Pergunta aí, questão. Perguntas, questões, vocês estão cochichando. É que... Sim. Ixi, mas aí vai ficar longe. Lá, você consegue Vai, pegar não. meu óculos dentro da minha bolsa? Não, pegar um pouco. não, dá pra ouvir. Ah, dá. Calma, eu tô pegando aqui? Não, não quero. Tá só naquela câmera. Meu Deus, Calma, vem eu aqui, esqueci, você ele precisa conseguiu aparecer. acabar com a imagem. Pessoal, pode 2 mexer. segundos. Pode mexer na minha bolsa. Veja como uma bolsa de Acabou o tempo psicóloga já? que não tem toque, ela é. Cochichando, Então, né? gente. Como É que que- você não ia aparecer? Claro que sim. Então. Pode apagar porque ele é nu, gente. Brilho, Ele é psicóloga, sabe mexer com a cabeça.
Então, é que eu tô escolhendo o curso de psicologia por conta da minha mãe é psicóloga. Que legal. Só que eu ainda tô com muita dúvida sobre, eu queria saber como que eu... O que é que eu preciso, o que é que eu preciso da minha, não sei se eu posso dizer personalidade, o que eu preciso de atitude pra eu ter... Ô, produção! Tudo bem, caiu o lenço. Caiu o lenço. Um psicólogo. Um bom psicólogo, um bom profissional. Na verdade, a sua pergunta é assim, Andréa, será que eu vou conseguir ser psicólogo? Isso, praticamente. Andréa, o que eu preciso, né, pra ser um psicólogo, né? Você precisa querer ser um psicólogo. Acabou. Se você quiser ser um psicólogo, né? Hoje vocês têm, pessoal, eu ia falar isso pra vocês. Na minha época de ensino fundamental e médio, a gente tinha a Barça. Vocês já ouviram falar da Barça? Não faço ideia. Era uma estante assim cheia de livros. Esses livros eram onde nós fazíamos a pesquisa. Hoje vocês apenas clicam e vocês têm. Então você vai lá e você vai ver a quantidade diária que um psicólogo pode trabalhar. O psicólogo pode trabalhar para o trânsito, o psicólogo pode trabalhar para o fórum, o psicólogo pode trabalhar em clínica, em empresa, né? Eu, como psicóloga clínica, eu atendo 3 empresas. Eu atendo a Biovet, que é uma empresa holandesa, eu atendo a Carbotex e atendo a Carbotex e Biovet. A Biovet são 2, eu atendo uma na unidade de Vargem Grande e a outra em Ibiúna. O que eu faço? Eu chego lá, tenho a minha sala e eu atendo os funcionários. Uma super empresa, né, gente, que entende que os funcionários precisam de terapia. Então, assim, o que eu preciso? Você precisa conhecer o que é ser um psicólogo. E hoje você não precisa ir no livro, você pode clicar aqui e pesquisar as áreas, o que se faz. Mas eu já estou imaginando uma paciente na sua frente e você atendendo a psicóloga. Tá vendo? E você atendendo como psicólogo. Um psicólogo. Então a gente pode pesquisar, a gente pode olhar, a gente pode ver tudo isso. Essa insegurança que vem com você junto nessa pergunta, o que eu preciso para ser? É às vezes um questionamento tipo, não sei se eu vou conseguir, né? A gente consegue se a gente conhece, se a gente estuda, se a gente busca, se a gente pesquisa. Ainda mais pra mim que tem um exemplo em casa, minha mãe acabou de pegar o CRP e eu vi Legal. agora o finalzinho do curso dela, eu comecei a pegar também, dar uma olhada, e foi aí que me despertou um interesse. Que legal. Mas, manda um beijo pra sua mãe e fala que ela tá numa área que é maravilhosa. Manda um beijo aqui, ó. Vira pra câmera. Manda um beijo pra sua Como mãe. que é sua mãe chama? Aline. Aline, beijo, bem-vinda, colega de trabalho, e é maravilhoso o que você vai fazer, né? Vai com tudo, porque nós temos uma demanda enorme. Para vocês terem uma ideia, né, gente, eu atendo a Unimed, eu tô com 12 pessoas na lista de espera. Eu queria ser 3. Tem muito disso também, da demanda do psicólogo. Eu pensei que você trabalhava você e mais 2, né? Pensei que era uma empresa. Não. Eu atendo na clínica, e aí na clínica eu atendo particular e atendo Unimed. A Unimed eu atendo por conta das empresas, então porque nas empresas que eu atendo é pelo convênio. E aí o que aconteceu? Na clínica, como a demanda ficou muito grande e eu fiquei muito aflita para poder atender a todos, por isso nós precisamos de psicólogos e psicólogas. Eu comecei a incluir dentro da clínica particular alguns pacientes da Unimed. E aí eu tive que abrir o sábado e eu quase abri o domingo. Aí meus filhos disseram assim, mãe, para. E aí eu também faço terapia, né, gente? Todos nós precisamos fazer terapia, supervisão, no meu caso. Então eu faço terapia porque nós precisamos observar o que nós estamos fazendo que nos auto-sabota. É inconsciente, a gente precisa dessa ajuda. Então eu comecei a fazer na terapia comecei a trabalhar sobre essa questão minha de dar conta de toda a demanda. Não dá. Então a gente precisa entender, e aí vai lá no Círculo do Controle, a Andréa, psicóloga, trabalhar com ela, né? Que eu preciso ter controle sobre a minha ação e a minha escolha. Né? Então eu tenho uma vida pessoal, que até a gente pode falar, né? A vida pessoal, e eu tenho uma vida
profissional. E a gente precisa tomar cuidado, você que é psicólogo, você será, para que a gente não esqueça que nós precisamos estar bem. Eu só curo se eu tô curada. Com certeza, com certeza. E também eu acho que chega tanta situação que, querendo ou não, você cria uma empatia com o paciente e aquilo acaba pesando ainda mais na sua mente. Isso é muito importante, né, Apego ao gente? paciente. Na minha época da faculdade, então diziam assim que o psicólogo tem que ser neutro. Ah, desculpa. Não dá. Não O dá. psicólogo, ele precisa, sim, criar um vínculo. E se você não cria vínculo com o seu psicólogo, é muito difícil o tratamento. Então, eu sou humana, eu choro com o paciente, eu sorrio com o paciente, né? Nós identificamos crenças juntos e é maravilhoso você poder ver um paciente conseguindo confrontar suas crenças. Ver um paciente sem crises mais de ansiedade, né? Eu tenho casos onde as pessoas estavam com crise e conforme a sessão foi acontecendo, a medicação foi sendo tomada, essa pessoa não tem mais crise. Isso é maravilhoso. Até ontem mesmo eu postei no Instagram 2 feedbacks muito legais. Depois, no final, assim, na hora do fechamento do episódio, você fala o seu arroba pra gente. Por favor. Que a gente te segue, a gente divulga. A gente tem que divulgar, pelo amor de Deus. Sobre a sua faculdade. Como que era a sua faculdade, assim? Não sei, você viveu Gente, a alguma minha experiência faculdade- O que é que inclui sua Vocês grade? sabem que a minha faculdade... Tudo bem, gente? A produção tá aqui amando. A produção tá agitada hoje, né? Tá. Pessoal, a minha faculdade foi Faculdade Metropolitana Unidas, é a FMU. Até vou brincar aqui, né? Que o pessoal brincava na época, fui mal na USP. E eu prestei muito tempo, né? A USP, entrei na Faculdade Metropolitana Unidas e fiz. A minha faculdade era maravilhosa. No último ano eu engravidei da Gabriela, minha filha, que casou sábado retrasado. Vou falar um pouquinho da Parabéns, minha vida. Gabriela. Parabéns, Parabéns. Felicidades, Gabriela. Não sei se você vai estar vendo, mas parabéns. Vai sim. Nós vamos mandar um beijo pra Gabriela. Nós vamos mandar um beijo pra Rafaela, Linda. Quem é Rafaela? pro Felipe, São todos filhos? pro Thiago. E aí eu vou explicar um Thiago pouquinho tá pra aqui. vocês. Dá pra chamar o Thiago. Pessoal, a Gabriela, ela tem 27 anos, ela casou, né? A gente tá com tempo? Sim. Sim. Ela casou essa... Tem 15 anos. 15. A Gabriela casou sábado retrasado com meu genro amado, Gabriel. E aí eu vou falar, Gabriela, ela é doutora em odontopediatria na USP. Eu não fiz, mas a filha fez. O Gabriel, meu genro, ele é doutor em física na USP. Bravo. A Rafaela é nutricionista, né? E tá terminando o mestrado na USP. Meu Deus. Presentes, né, gente? Presentes na minha vida. O Felipe, ele é um artista, arrasa, né? Quem segue ele aqui sabe, né? É @mancoartes. Sabe aquelas pinturas que fazem Em parede? Em parede. Grafite? A gente tem até aí o Cobra, né? Que arrasa. E o Thiago é uma bênção, né, gente? Vocês conhecem o Thiago também, é o meu caçula, ele vai morrer, que eu tô falando aqui, né? O mais fofinho. Ele é o caçula, e aí eu brinco que meus cabelos brancos é por conta do Thiago. E eu tô brincando, meus cabelos brancos são faz tempo. Então, assim, eu tô trazendo um pouquinho a minha vida pessoal, né? Então, a Gabriela casou, uma missão cumprida, parece. Vocês vão ser pais um dia, né? A Rafaela ainda mora comigo, o Thiago, e o Felipe casou. E, gente, tá chegando aí o Isaac. Tá chegando a minha norinha, Rafaela Falcão, amo. Luquinhas, amo. Quando de sábado, gente, junta 9 pessoas na minha casa, né? Genros, filhos e noras. E a Rafaela Falcão tá chegando aí o bebê, tá? Ontem levamos um susto, achamos que ia nascer 9 meses. Então, entre hoje até dia 25 tá chegando o Isaac. Primeira vez eu vou ser vovó. Bem-vindo, Isaac. Bem-vindo, Isaac. Bem-vindo, Futuramente Isaac. aí. Tá sendo revelado Boas aqui vidas, com essas boas câmeras inteiras. Agora, né, gente, faz jus o meu cabelo branco, vó. Agora tá combinando. Gente, tem tantas coisas, né? E o tempo tá acabando. Tá acabando? Faculdade, a produção quer sua faculdade. A produção quer muita faculdade. A produção tá desesperada. Eles estão loucos pra saber um pouco A mais da grade vida da curricular. faculdade.
Grade curricular. Gente, a faculdade é o melhor momento da nossa vida, mas deixa eu contar uma coisa pra vocês. Na faculdade tem aquelas pessoas que querem estudar e a maioria quer ir pro barzinho na frente, porque a faculdade tem barzinhos na frente, né? Tem truco. Minha irmã me disse que quando eu começar a fazer faculdade, eu vou começar a gostar de cerveja. Por causa do bar. Exatamente, é tão ruim, né? Eu não gosto de cerveja, tá? Cerveja é ruim. Mas vamos lá, eu brinco que parece água suja. Eu vou tomar uma em casa. Mas eu gosto de vinho. Vinho é muito bom. Mas vamos lá, pessoal. A faculdade. A faculdade, eu sempre fui muito, pessoal. Lembra que eu disse que meus pais me prendiam? Meus pais eram um pouco... Minha mãe era muito brava. Então, eu tinha muito receio, né? Ameaça. Então, eu não saía da faculdade para ir pros barzinhos. Eu não saía da faculdade. Minhas amigas iam pra bingo. Na época era moda bingo. E eu tava sempre lá nas aulas. Eu amava as aulas de anatomia, amava as aulas que a gente tinha, né? A gente trabalhava com partes de corpo, medula, então pegávamos um bebê, a medula, né? Aquelas pessoas que quando elas morrem, elas doam, né? Os órgãos para a faculdade. Então, as aulas que eu mais amava eram as aulas onde a gente tinha a prática. Então, eu gostava muito de trabalhar com anatomia. O meu desejo sempre foi fazer endocrinologia, que era a medicina. Porém, eu fiquei tentando 3 anos, 4, não consegui. E aí, então, quando eu entrei em psicologia, eu falei, eu vou fazer e depois eu faço. Hoje eu tenho uma vontade enorme de fazer psiquiatria, tem que fazer a medicina, né? Mas agora eu tô fazendo outros cursos, eu tô trabalhando com transtorno alimentar, tem muito a ver com psicologia, mas a faculdade é maravilhosa, vocês vão amar, mas vocês vão ter de novo de ir pra parte verde, aonde vocês vão olhar para a escolha de vocês, né? Vocês vão querer estudar ou vocês vão querer ficar no barzinho, ou vão querer jogar truco, porque existem essas opções na faculdade. E aí você escolhe estudar. Você escolhe estudar aquilo que você gosta. Lá não existe matérias que você não gosta. Então, por exemplo, eu, né, gente, humanas, não queria matemática, não queria física. Mas deixa eu contar uma coisa, chegou lá no 2º ou 3º ano, eu não me lembro mais, a gente tinha estatística. Mas a gente tinha aula de estatística enquanto nós tínhamos muitas outras grades legais, né, importantes. Então, assim, gente, a história da psicologia, e aí você aprende sobre Freud, né, Lacan, e aí tem... hoje, eu não sei, faz muito tempo que eu me formei, mas com certeza vocês vão ter uma grade muito maior. Hoje nós temos a terapia cognitiva comportamental, que já é considerada uma ciência e que é top, hein, gente? É o aqui e o agora. É tete a tete. Tete a tete é um termo técnico onde eu falo com o paciente como eu tô falando com vocês. É ótimo. Não der mais o divã, né? E aí tem o divã, também é muito legal. O divã onde você vai trabalhar a infância, eu também trabalho, e a gente volta pra infância, como que você se comportava, como que você sentia. O que você viveu. Mas as grades da faculdade, vocês me perguntam e eu não consigo trazer as grades da faculdade. Faz muito tempo. Eu me formei em 1994. Há pouquinho tempo. Faz muito tempo. Nem existia. Nem existia. Nem existia. Ó, pera. A gente tem que finalizar. A gente tem que finalizar, mas eu ainda quero fazer a última pergunta, Vai, tá? a última pergunta que é sobre o curso jogo, que eu tenho... Isso, o jogo. E uma pergunta que eu tenho interesse na área de neuropsicologia, né? Como é que é a área de neuropsicologia? Nossa, tá muito na moda, né, gente? A neuropsicologia é muito legal, porque você vai trabalhar toda a questão da psicologia trazendo todo o sistema neurológico, né? Então você vai trabalhar, é bem aquilo que eu te falo, você vai trabalhar como o nosso sistema neurológico, que aí tem várias partes do sistema neurológico, ele atua. Então você vai também falar sobre a importância da medicação para essa pessoa que não aceita remédio. Acontece muito, o paciente chega e ele não quer tomar medicação. Então, a neuropsicologia vai te ajudar a entender um pouquinho como funciona todo esse sistema neurológico, que é a parte fisiológica do cérebro. Perfeito. Mas pode perguntar, tá, gente? Alguém da produção empresta o roteiro? A gente não lembra as palavras do jogo. O jogo, né? Tem a parte do celular na clara. O Gabriel está levando ele. Perfeito. Só um momento, gente. Só um momento. Reclames do Tá Plim Plim. Dá.
Eu falo quando você fala? Eu sei que Nossa, começa. tá bem pequeno. Tá, a gente vai fazer um jogo com você agora. Tá bom. Que a gente vai falar uma palavra e você dá o significado que essa palavra tem pra sua vida. Deu pra entender? Eu começo? Eu acho Você que- começa? Amei. Deu pra entender, né? Eu começo? Por favor, comece. Psicologia. Profissão. Perfeito. Espera, tô tudo aqui. Felicidade. Viver. É um bom. É um bom ponto. Tristeza. Doenças. Transtornos. Um amor. Gente, a minha vida. Eu amo a minha vida. Não dá pra amar. Família. Filhos. E Deus. Ah. Deus é tudo, né? E aí vocês vão me perguntar, meu Deus, você é psicóloga. Tem mais perguntas? Não. Deus é tudo. E Deus é um lance muito top, né, gente? Porque você não vê Deus. Vou até pôr o óculos, porque eu queria falar um pouquinho do que eu trouxe aqui pra vocês, né? Por favor. Você não vê Deus. Você vê Deus? Não vejo Deus. Você vê o vento? Não. O vento existe? Nós não vemos Deus, mas Deus existe, né? E aí, o que a gente... porque aí tem toda a coisa da ciência. E ciência em Deus... ciência e Deus é uma coisa maravilhosa. E aí eu vou trazer um pouquinho o meu genro, que é doutor em física na USP. Gabriel, te amo. E nós falamos muito sobre isso, porque ele é doutor em física. E eu dei uma bíblia para ele. E aí ele leu a bíblia e ele sempre, né, muito inteligente, né? A gente ficava às vezes até 2 horas da manhã conversando sobre isso. Mesmo psicóloga, que bom que o meu manual de instrução é a palavra de Deus, é a Bíblia. Eu sou psicóloga e eu sou cristã. Porém, é assim, você não vê Deus, mas você sente. Então, nós estamos falando de novo de sentir, certo? Sentimento. E aí, quando a gente fala de sentir, cada pessoa sente de um jeito. Então, uns sentem Deus, outros não sentem Deus. Isso não quer dizer que Deus não existe. E aí, conversando com o meu querido Gabriel, ele disse pra mim assim, Andréia, eles são pesquisadores científicos na USP, né? Ele disse assim, Andréia, nós fazemos fórmulas, nós estudamos o universo e chega num momento que não se consegue explicar, porque existe um ser inteligente. Né? Então, para algumas pessoas, o ser inteligente é uma pirâmide. Para algumas pessoas, o ser inteligente é um cristal. Né? Para mim, o ser inteligente, a minha opinião, é Deus. Então, esse ser inteligente é Deus, eu acredito que ele me criou e eu acredito que se alguém sente ou não sente, é porque depende de como aquela pessoa está interpretando o mundo e a vida. Porém, eu amo Deus. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui. E eu gostaria de dizer que sempre que eu entro no meu consultório, eu falo obrigada, Deus, pela minha profissão, porque o Senhor me capacitou. Obrigada, Deus, por esses jovens, pela vida, né? E obrigada pela ciência, porque através da ciência nós podemos talvez caminhar até você, porque ele é algo, né, muito, muito além do que a gente pode pensar ou imaginar. Sim. Incrível, fiquei emocionado. Por favor, batam palmas, por favor. Assim, né, com grande pudor, a gente encerra esse segundo episódio, que foi incrível. Muito... Pera, essa câmera. Essa câmera. Encerramos esse episódio, porque esse episódio foi incrível. Foi uma honra conversar com a doutora. Um prazer, uma honra. Foi incrível. Eu tô emocionada, porque vocês não têm noção o quanto vocês são especiais. Eu tenho até vontade de chorar, porque eu sei o quanto nessa fase nós temos crises de identidade. Eu quero dizer que vocês são muito especiais e que vocês vão fazer muito além do que vocês podem pensar ou imaginar. Acreditem em vocês. É isso, rapaziada. Tô emocionado.